Todos os investimentos que você quer fazer ficam te dizendo que vão te pagar X% do CDI, mas você não faz a menor ideia do que isso quer dizer. Então vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te explicar isso de uma forma simples e prática e também sem ficar perdendo tempo com o termo técnico. O CDI nada mais é do que uma taxa de juros cobrada quando um banco faz empréstimo para outro banco. Isso mesmo, não tem nada a ver com você. É quando um determinado banco precisa de dinheiro num determinado momento, ele vai lá e faz um empréstimo por um tempo lá de um outro banco e isso define essa taxa de juros. Mas o que interessa é para você mesmo sobre o CDI é lá na prática, na hora de calcular a rentabilidade dos seus investimentos. E o que você precisa saber é que ele tem uma relação quase que direta com a taxa Selic. No primeiro vídeo dessa sequência eu falei sobre a taxa Selic e lá eu citei que existem duas Selics diferentes. A primeira que é a meta, que é aquela que a gente vê sair no noticiário, que é definida a cada 45 dias. E a segunda que é a Selic Over, que é a taxa Selic real, a que acontece na prática. E que essa é praticamente ali 0,10% a menos do que a meta que a gente vê lá no jornal. Ou seja, se a gente pegasse a Selic hoje, que a gente vê lá que está em 13,75%, na verdade a Selic de verdade, a real, que afeta os investimentos, é de 13,65%. E por que eu estou citando isso para você? Porque na verdade o CDI é uma taxa que praticamente sempre acompanha, ela é quase que igual à própria taxa Selic, igual a essa taxa Selic real. Então, como eu disse para vocês, se essa Selic está em 13,65%, isso quer dizer que o CDI aí também está rendendo essa mesma rentabilidade ao ano e que também vai mudar e vai acompanhar a taxa Selic conforme ela mudar. Mas talvez o que fique confuso para você é o fato da gente ter um monte de investimentos por aí rendendo vários percentuais desse CDI. A gente tem lá no Conta pagando 100% do CDI, a gente tem o CDB do Sofida pagando 110% do CDI, tem uma LCI lá no Banco Inter pagando 92% e por aí vai. As rentabilidades são muitas. E para você conseguir calcular isso é bem simples, basta que você pegue esse percentual e você multiplique por esse CDI que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar um CDB aí que paga pra gente 90% do CDI e considerando a taxa Selic em 13,65%, a gente teria 12,29% bruto ao ano. Já se a gente pegasse um CDB a 100% do CDI e multiplicasse por esses 13,65%, aqui a gente teria exatamente esses 13,65% brutos ao ano. E num terceiro exemplo, se a gente pegasse um CDB pagando 110% do CDI, basta que a gente pegue 110% e multiplique por esses 13,65%, dando pra gente aí 15,02% aproximadamente ao ano de rentabilidade bruta. E eu tô citando bruto aqui pra vocês, é que como eu citei exemplo de CDBs, a gente sabe que ainda tem um imposto de renda que vai reduzir essa rentabilidade lá no final. Mas para ficar ainda mais visualizável aqui pra vocês e para vocês entenderem, eu peguei aqui um exemplo, botei uma aplicação de 10 mil reais que vai ficar investida por um ano, considerando a Selic em 13,75%. E de novo, quando a gente fala do CDI ou da Selic real, a gente tem ela um pouquinho menor. Então é essa taxa que vai estar sobre nossos investimentos. Então basicamente eu simulei vários. Como vocês viram lá, se eu pegar um CDB a 90% do CDI, ele vai dar essa rentabilidade bruta pra gente. E assim vai, repetindo os exemplos que eu falei. Até mesmo quando a gente pega uma LCI, por exemplo, que a gente sabe que não tem imposto de renda, se você pegar lá 85% do CDI ou 95% do CDI, você simplesmente tem que pegar aquela taxa do CDI e multiplicar por essa taxa aqui. E isso vai dar para você essa rentabilidade que você está procurando bruta. E eu trouxe até o exemplo aqui justamente para entender, né, que quando a gente pega aquela rentabilidade bruta, por exemplo, aqui no caso do 100% do CDI, se a gente pegar essa rentabilidade bruta de 13,65%, depois que a gente tira o nosso queridinho do imposto de renda, ela cai lá para 11,26%. Mas para você entender o funcionamento do CDI, o que importa é você entender quanto o seu investimento está rendendo, como ele funciona, e aqui você já consegue entender e calcular aí de vocês. E aí, me diz aqui nos comentários se você conseguiu aprender mais uma parte muito importante aí para você começar a investir ou aprender a investir melhor. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e valeu!